Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nos reunimos em torno das mensagens de Jesus, em torno de verdades de vida eterna, qual se Jesus estivesse conosco na doce Galileia, compartilhando das experiências do amor de Deus com a humanidade da terra e reunidos em seu nome, Senhor, buscar-te a presença nesta hora. Sintamo-nos fortalecidos, profundamente abastecidos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. E pedimos humildemente, Senhor, que nos ampare nesta hora, para que possamos prosseguir pelas retas seguras do seu Evangelho de amor. Aqui estamos, Senhor, confiantes na presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, estes abnegados servidores da sua seara, que são conosco, conduzindo os nossos pensamentos e envolvendo os nossos sentimentos nas mais doces vibrações de paz e alegria, bom ânimo e esperança. E é neste ambiente, Senhor, que em seu nome e em nome dos bons espíritos que aqui se encontram, iniciamos as reflexões do seu Evangelho nesta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. E o item que nós estamos refletindo é sobre a missão dos espíritas. As missões são outorgas de responsabilidades supremas para espíritos muito experientes naquilo que vão desenvolver. As missões nascem depois que alguns espíritos, ao longo de alguns séculos, desenvolveram os grandes compromissos. E esses compromissos são de natureza moral com a coletividade. Antes disso, nós podemos trazer tarefas, nós podemos trazer oportunidades, nós trazemos até obrigações, né? Só para a gente mostrar que há uma escalada de responsabilidades numa casa espírita, que não significa que todos devam fazer tudo, porque cada qual tem as suas habilidades espirituais e também os seus compromissos e também precisa de oportunidades diversificadas. E às vezes nem sempre o que nós mais queremos fazer na casa espírita é o que nós mais necessitamos. E quando às vezes nos é sugerida uma outra tarefa que seja para nós mais desafiante e mais anônima, nem sempre nós ficamos contentes. E é disso que fala esse item, dizendo assim, uma pergunta. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por que sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Então ouçam. Há aqueles que deserdaram das oportunidades, há aqueles que abandonaram compromissos e há aqueles que não assumiram as suas tarefas maiores aqui configuradas como missões. É uma escalada. Mas o motivo pelo qual todos aqueles de nós que não abraçamos verdadeiramente o compromisso, quais são os motivos pelos quais há essa falência que trouxe-nos na condição de trabalhadores da última hora?
Então é importante a gente olhar para nós nesse instante e perceber o que eu trago comigo que me dificulta eu prosseguir no meu compromisso. Ontem nós falamos que muitos de nós, estando na casa, fazendo tudo o que todos fazem, já não estamos mais. Internamente não estamos mais. E aí nós podemos dizer assim, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Reconhece-se aquele que está no bom caminho, vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Vamos nos envolver nessas vibrações do Evangelho, porque nós precisamos desenvolver em nós características destas para sermos assim reconhecidos. Esse é o trabalhador da última hora. Ter desenvolvido estas características que nós vamos mencionar novamente para sermos, por isso, reconhecidos. Porque se não formos perante a espiritualidade reconhecidos por isso, nós estaremos na atividade do automatismo das funções, assim como fazemos no nosso dia a dia, funções automatizadas, as nossas obrigações cotidianas, nós também fazemos na doutrina espírita, na casa espírita, às vezes a mesma obrigação. Vem, reza, dá passe, fala e volta, e esse não está na casa. Esse não está na vibração do compromisso. É bastante sutil o que nós temos a dizer, mas é bastante intrigante nós reconhecermos em nós. Olha só, princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações, né? O quanto são capazes de aplacar a dor do outro, minimizar as aflições, ombrear o mesmo caminho, socorrer indistintamente, e isto ser uma atitude pronta naquele espírito, né? Porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória. Quando nós estamos recebendo o nosso planejamento reencarnatório, é avaliado em nós quais são as nossas potencialidades divinas, as nossas habilidades espirituais, os nossos recursos morais, para que em cima desses itens, características do nosso ser espiritual, o planejamento reencarnatório possa ser trazido para nós. Então, ser espírita, como ontem Emmanuel nos disse esses dias todos, é uma tarefa de transformações profundas. Porque já passamos do tempo de estarmos contemplando a doutrina espírita, lendo muito e nos embevecemos, muito embora tenhamos que estudar muito. O espírita é reconhecido pelo conhecimento profundo que ele desenvolve da doutrina espírita.
Porque esse manancial de livros é uma mensagem de Jesus à Terra. É a linguagem para atingir a humanidade do planeta, para sairmos desse diapasão que estávamos até então, do imediatismo, do pragmatismo excessivo, para entrarmos numa estrutura de pensamento pautado no conhecimento da verdade. A verdade é um farol que nos ilumina, mas nós temos que buscar essa verdade, para que ela seja essa luz que dirige os nossos passos nesses caminhos tortuosos que percorremos até então. Então, quando a pessoa entrou no Espiritismo, é fácil verificar. Basta perquirir um fichário ou escutar uma indicação, ouvi-la, ela vai estar entusiasmada, embevecida, querendo estar em todos os trabalhos, fazer trabalhos na casa. Esse está entrando no Espiritismo. Entretanto, a fim de positivar se o Espiritismo entrou na pessoa, que aí há uma diferença imensurável, é indispensável que a própria criatura faça menção disso através de manifestações evidentes. Esta página de Albino Teixeira complementa o que o Evangelho está dizendo. Por que sinais se reconhece o verdadeiro trabalhador espírita cristão? Então, o Evangelho disse, e ele vai trazer detalhamentos muito importantes para a gente refletir quanto a nós, né? Expressões inequívocas do sinal espírita na individualidade. Não é na aparência, não é no rótulo religioso que eu elegi, não é na minha conduta de personalidade, mas se eu trago estas marcas do Cristo na minha individualidade, se isso a penetrou em mim, né, a ponto de gerar transformações. O primeiro item que ele coloca é mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. É uma das maiores características, a espontaneidade do ato de servir. Maior ou mais noção de responsabilidade. Responsabilidade moral, porque são outorgas de sérias obrigações. Mais respeito pelos problemas dos outros, que hoje nós podemos dizer que precisamos desenvolver a compaixão e a piedade para aqueles que nos buscam. Mais equilíbrio nas atitudes, mais brandura na conversa e paciência. Essas características o espírito vai adquirindo à medida em que ele olha para si sob a luz da verdade, mobiliza conflitos, entra em certo desatino tantas vezes necessários, e aquele desassossego íntimo chamado conflitos, aflições terrenas, é que vão trazer o impulso da transformação. Se nós que estivermos na doutrina espírita buscarmos tão somente aquilo que nos embevece, aquilo que nos encanta, aquilo que nos agrada, nós não estaremos desconstruindo da nossa individualidade o ranço que nós trazemos ao longo de um tempo que nem sabemos precisar que tempo é esse. Quanto que nós ainda estamos nesse momento e às vezes estamos num momento de estagnação e há necessidade que venham forças que vão mobilizar essa transformação. Ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer uma legenda honrosa, obviamente, mas para que a criatura seja espírita verdadeiramente à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior
que ante a vida maior tem a importância que se confere na Terra às prerrogativas de um passaporte ou ao valor de uma certidão. Então, nós estamos nesse item do Evangelho para convidarmos a todos a uma profunda reflexão. Daqueles os trabalhadores da casa espírita, né? Se nós estamos mesmo entranhados visceralmente no trabalho, se nós estamos mesmo empenhados nessa mobilização de construir o homem novo em nós e vencer o ranço do passado. São reflexões. Por que sinais serão reconhecidos os verdadeiros espíritas? Voltando à pergunta do Evangelho, porque de todos os chamados, muitos desistiram, deserdaram e abandonaram o compromisso consigo mesmo e com Jesus. É sempre importante nós lembrarmos diariamente que somos espíritos. Todos os dias nós temos que nos lembrar disso, que somos espíritos e não corpos. E como espíritos, nós viemos na Terra construir patrimônios espirituais. É lógico que chega aqui, nós muitas vezes nos esquecemos disso. E a religião, seja ela qual for, o ambiente religioso, as congregações religiosas, elas nos auxiliam a não perder o foco do que viemos fazer na Terra, conosco mesmo. E dentro desse item importantíssimo, que é o trabalho, principalmente o trabalhador da última hora, quando nós temos um pouco mais de visão e temos compromisso com a profissão, é natural que nós, através da profissão, desejamos ter um patrimônio material. É natural, porque estamos na Terra. Mas esse patrimônio, jamais em tempo algum, sobre nenhuma condição, o patrimônio material deve ser maior do que o espiritual. Esse é um ponto muito importante. Nós temos que olhar para nós e sentir isso. Por quê? É muito comum, principalmente numa época de transição como essa que nós estamos vivendo, há mais de 150 anos, os espíritos chegarem na Terra, de volta, na reencarnação, com um fundo de tristeza. No fundo, muitas pessoas carregam dentro de si, às vezes aparente, às vezes nem tanto, um tom de tristeza. E da onde vem a tristeza? Os amigos espirituais, através da psicografia do Chico, dizem que uma das maiores tristezas que acometem o espírito quando ele desencarna é ele perceber que perdeu a existência. E quando nós perdemos a existência, perdemos porque não realizamos aquilo que viemos fazer na Terra. E aí vem a pergunta muito importante: o que é que nós viemos fazer na Terra? Porque aí as pessoas muitas vezes se perguntam, mas o que é mesmo que eu vim fazer na Terra? Nós viemos na Terra trabalhar todo o tempo todo, e esse trabalho
ele é muito diversificado. Quando nós nascemos e somos recebidos por um pai e por uma mãe, nós temos trabalho a ser realizado com esses espíritos. Quanto maior o desafio, maior o trabalho. Mesmo que sejam espíritos afins, como assim? Vamos pensar assim, olha, se Jesus viesse agora à Terra e nós tivéssemos a oportunidade de estar com Ele, se tivesse planejado nós estarmos com Ele, teríamos trabalho com Ele. Então, qual é o trabalho que eu vim fazer na Terra? Com todas as pessoas que me cercam, e os trabalhos com as pessoas que nos cercam são diferentes, com uma é de um tipo, com outra é de outro tipo. O trabalho que nós viemos fazer na sociedade, o trabalho que nós viemos fazer na profissão, o trabalho que nós viemos fazer para a construção do patrimônio espiritual. Então, quando nós não temos uma religião, quando nós não temos o hábito de refletir na bênção de Deus em nossa vida e no espírito que somos e no que viemos fazer na Terra, quando nós não temos esse hábito, nós ficamos circunscritos aos patrimônios terrenos que vamos ter que deixar quando partirmos, e vamos encontrar no mundo espiritual com uma realidade de perceber que não fizemos o que viemos fazer na Terra, embora, como temos falado aqui quase todos os dias, embora nós possamos ter uma ficha de trabalho muito expressiva, só que não foi o que nós viemos fazer na Terra. Como nós já dissemos em outros momentos, há espíritos que morrem de trabalhar. Porém, é uma ação vazia para o espírito eterno que eles são. Então, nesse entendimento, dessa vez, nessa oportunidade, nós vamos precisar compreender o trabalho que nós viemos fazer na Terra e executá-lo. É isso que é extremamente importante para nós. E esse trabalho que nós viemos fazer, ele necessariamente, ele é esgotante. Ele vai exigir tudo de nós. Ele vai exigir todas as nossas forças. Por quê? Vamos compreender uma coisa bem simples. Imagina o quanto transpira, literalmente o quanto transpira um homem que vai erguer uma casa, que vai carregar uma carriola de cimento, que vai abrir um saco de cal, que vai misturar a massa, que vai colocar um tijolo sobre outro, o quanto que exige fisicamente para a construção de uma casa física. Imagina a construção de um lar. Porque não é diferente. Quando que nós sabemos que nós estamos trabalhando e esse trabalho está gerando patrimônio espiritual? Quando que nós percebemos isso? Na Terra, quando há suor e lágrima.
Não nos enganemos, porque Jesus, que veio construir para nós a base do Evangelho, chorou muito. Jesus chorou muito. Então, se o que eu estou fazendo não gera nem suor, nem lágrima, provavelmente eu não estou construindo absolutamente nada em mim. É duro a gente ouvir isso. Não é simples. Tanto é que, quando eu não quero nem lágrima, nem suor, eu largo o serviço. Eu largo o lar, eu largo a esposa, eu largo o marido, eu largo a profissão, eu largo o meu irmão, eu largo o meu pai, eu largo a minha mãe. Eu largo. Se não largo, eu ponho um tempo para acabar. E isso não gera o patrimônio que nós viemos fazer na Terra. Não gera. Como nós falamos ontem, que lemos o item de Kardec, a história dele, ante ao compromisso, ao trabalho que ele veio desenvolver, é interessante que o Espírito de Verdade diz para ele assim, olha só que interessante, diz para ele assim: o sacrifício do teu repouso, porque quando a gente está no trabalho, é difícil a gente repousar, porque o trabalho exige muito, seja de qualquer natureza. O sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até mesmo da tua vida. Olha a grandiosidade disso. Aí ele completa: porque sem isso, olha bem o que ele vai dizer para nós. Sem o sacrifício, sem a lágrima, sem o suor, sem as horas intermináveis de trabalho que nós temos que desenvolver em cada setor da nossa vida, ele vai dizer para Kardec: sem isso, viverás muito mais tempo. Ele diz claramente para Kardec: olha, se você não quiser realizar o que você veio fazer na Terra e quiser ter uma existência bem tranquila, você vai viver muito. Agora são comentários meus. Não vai servir de nada, mas você vai viver bastante. Porque todos nós sabemos que quando nós temos um desafio, a gente sente, nós sentimos fluido vital esgotar antes da hora. A gente sente. A gente sente que está abreviando. Como Kardec sentiu. Todos nós sabemos que Kardec desencarnou antes da hora. Entre 1000 aspas. Entre 1000 aspas. Pelo esgotamento das forças físicas. O contrário disso, quando nós não estamos dispostos a estar na Terra construindo os patrimônios que viemos fazer dentro de nós, nós desenvolvemos um vício que depois leva séculos e milhares de séculos e às vezes gastamos nossas passagens em vários planetas e orbes para nos livrarmos desse vício. Quando nós não entendemos que viemos construir patrimônios espirituais na Terra. E que vício é esse? É o vício da recompensa. Como assim? Eu trabalho, se eu ganhar, e muito. Eu te atendo, não fora da hora. Porque depois dessa hora, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu faço esse serviço para você, mas não vai ser de graça. Tudo o que eu faço,
eu tenho que ter uma recompensa. Eu te fiz um favor, eu fico esperando você me pagar o favor que eu te fiz. Porque um dia eu vou precisar de você. Então eu te faço esse favor. Tudo o que eu vou fazer passa a ter a moeda da recompensa. Se eu não for recompensado, eu não farei. Ponto. Não faço. Então, quando que eu vou chorar e suar? Não tem como, né? Não tem como. Porque a ideia é construir o patrimônio aqui. A ação que eu desempenho é para esse nível de construção. E é por isso que nós estamos falando de todas as profissões de uma maneira geral. Obviamente que não todas, mas a grande maioria. E vamos continuar falando. Porque o que é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar a construção de mim mesmo. Eu vou ganhar habilidades que eu não possuo. Eu vou fazer construções que quando soar a minha hora, eu vou partir sorrindo. Eu vou partir sorrindo. Por isso que hoje está tudo muito difícil. Está difícil por quê? Porque se a recompensa, e tem mais, se a recompensa não for imediata, também não faço. Não, faz para mim que eu te pago. Não pago agora, mas daqui 5 anos. Não, mas vai saber se você está vivo daqui 5 anos. Não. Se não for agora, nada feito. E aí nós passamos a operar no contexto do materialismo. E operando no contexto do materialismo, nos perdemos. Então essas reflexões, elas, quando a gente abraça uma profissão, amigos, toda profissão, ela traz responsabilidades. A grande maioria foi planejada no mundo espiritual. É claro que há pessoas que planejam uma profissão aqui para ganhar dinheiro. É lógico que isso existe. Mas isso não vai acabar bem. De maneira nenhuma. Mas toda profissão planejada no mundo espiritual traz responsabilidades para nós. E elas são absolutamente necessárias para as construções espirituais que viemos fazer aqui. Então, esse tema é muito instigante e absolutamente necessário para nós. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as tuas lições de vida eterna. Que nesse momento, Senhor, que nos encontramos em Seu nome, rogamos a presença daqueles espíritos que nos auxiliaram no planejamento reencarnatório, que propuseram para nós um plano de amor, que nos incentivaram a nascer, que se compromissaram conosco de nos acompanhar os passos,
de estar conosco lado a lado todo o tempo todo da nossa vida, para que nós pudéssemos ter êxito espiritual na reencarnação. Que nesse momento, Senhor, nós possamos nos tornar espíritos conscientes, ditosos, desejosos de realizar o bem na terra. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa estar conosco, nos amparando. E nesta manhã gloriosa, rogamos ao seu coração, Senhor, que o Senhor ampare nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Ampara, Senhor, nossos irmãos que sofrem, que se encontram doentes do corpo e da alma, e revigora-lhes o ânimo. 1000 vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos no Brasil, na pátria amada, onde o Senhor nos convidou a estar, para que aqui pudéssemos nos tornar cristãos, honrando os compromissos que abraçamos, para nos tornarmos espíritos prontos para inaugurar o tempo de regeneração na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.